São 2 da manhã. Estou sentado em meu escritório na casa paroquial em 6 de outubro de 2025. O silêncio da madrugada tem um peso diferente hoje. Há algo no ar que me impede de dormir, algo que não consigo explicar com teologia, psicologia ou poesia. Passei o dia todo atendendo pessoas, ouvindo confissões, aconselhando, celebrando a missa, sorrindo quando o coração queria apenas repousar. Mas agora, sozinho diante do crucifixo que pende sobre a estante, sinto algo despertar dentro de mim, algo que me chama a parar. Sempre fui movido pelo impulso de servir, de compreender o mistério humano, de traduzir o divino em palavras compreensíveis, mas esta noite o verbo me escapou. Fechei o laptop onde lia mensagens e preparei anotações para o sermão de domingo. Algo me dizia: basta. Era como se uma presença suave, porém irresistível, me pedisse silêncio. Não um silêncio de ausência, mas de escuta. Obedeci. Apaguei as luzes, deixei apenas a chama pequena de uma vela acesa sobre a mesa e respirei. Foi então que tudo mudou. Não houve som, nem luz ofuscante. Apenas uma percepção. Jesus estava ali, não como uma lembrança, não como figura da fé, mas real, vivo, presente. E diante dele, o tempo pareceu se dissolver. Olhei para aquele rosto sereno e senti uma paz tão profunda que nenhuma palavra seria capaz de descrevê-la. Não era um êxtase místico, era mais humano do que isso. Era o encontro do Criador com a sua criatura cansada. Jesus me olhou com um amor que desarmava todas as defesas. Havia ternura, mas também uma tristeza silenciosa. E então compreendi. Ele não vinha para me impressionar, mas para me mostrar. Mostrou-me o coração do mundo. Vi multidões de rostos iluminados por telas, conectados por fios invisíveis, mas profundamente sós. Vi jovens que buscavam sentido em fama digital, profissionais que sacrificavam sua alma em nome de produtividade, famílias divididas por ruídos invisíveis. Vi o homem moderno, cheio de conhecimento e carente de sabedoria. E Jesus me fez entender. Quanto mais o mundo avança tecnologicamente, mais o espírito humano clama por reconciliação. A humanidade construiu pontes de dados, mas esqueceu as pontes do coração. Criou máquinas capazes de prever o amanhã, mas não aprendeu a viver o agora. Senti-me pequeno, não pela culpa, mas pela consciência de quanto o amor foi substituído pela pressa. Ele não me disse palavras no início, apenas me fez sentir. E nesse sentir, vi como a humanidade tenta preencher o vazio interior com conquistas, posses, status, reconhecimento, tudo aquilo que jamais poderá saciar a sede da alma. A resposta sempre esteve ao alcance de todos, mas poucos a escutam. Depois de um tempo que não sei medir, ele falou. Sua voz não veio de fora, mas de dentro. Padre, o mundo esqueceu que foi criado para amar. Não para competir, não para vencer, não para provar. Apenas para amar. Essas palavras ecoaram como uma canção antiga. Eu, que tantas vezes falei sobre amor, percebi o quanto ainda não o compreendia em sua plenitude. A vida espiritual não é uma fuga da realidade, mas o mergulho mais profundo nela. Jesus então me mostrou algo mais, não o presente, mas o destino da humanidade quando o amor se torna lei. Vi um futuro diferente, não utópico, mas possível. Um tempo em que a tecnologia não divide, mas serve, em que as máquinas se tornam pontes e não muros. Vi cidades silenciosamente belas, onde a compaixão era a moeda mais valiosa. Vi a ciência de mãos dadas com a fé, não em conflito, mas em cooperação. Vi homens e mulheres que compreenderam que cada inovação só tem sentido quando carrega dentro de si um propósito de amor. Chorei. Não por tristeza, mas por reconhecimento. O futuro que Jesus me mostrava não estava distante. Era uma semente já plantada dentro de cada alma, disposta a se abrir. O reino de Deus, ele disse, não é um lugar que se alcança após a morte. É o despertar do amor dentro do coração humano, aqui e agora. Essas palavras me desarmaram. Sempre acreditei no poder da fé,
mas nunca tinha sentido tão claramente que o céu começa no instante em que escolhemos amar. O infinito está ao alcance de cada respiração. O amor divino é o espaço onde tudo ganha sentido. Fiquei em silêncio por muito tempo. Quando Jesus desapareceu, a vela ainda queimava e o crucifixo parecia brilhar suavemente. Perguntei-me se aquilo tinha sido real ou apenas uma visão fruto do cansaço. Mas a paz era real demais para ser ilusão. Era como se algo dentro de mim tivesse sido restaurado, como se todas as peças da fé finalmente se encaixassem. Passei horas revendo o que ele me ensinou naquela noite, e cada lição parecia uma pedra viva, construída sobre o alicerce do amor. A primeira verdade era simples. O amor de Deus não depende do mérito humano. Ele não é uma recompensa, é uma origem. Não há sucesso ou fracasso que o aumente ou o diminua. Ele simplesmente é, constante, incondicional, eterno. A segunda verdade era um chamado à humildade. Nossa tecnologia jamais curará as feridas do coração humano. Podemos criar sistemas brilhantes, mas nenhum código é capaz de programar empatia. Nenhum algoritmo gera compaixão. A inteligência pode construir o mundo, mas só o amor o sustenta. A terceira verdade falava sobre a essência da conexão humana. Ela não acontece nas redes, mas no olhar. Não é feita de cliques, mas de presença. O verdadeiro encontro ocorre quando uma alma reconhece outra e se permite sentir. Quando escutamos de verdade alguém, estamos praticando o amor mais puro. A quarta verdade era a mais dolorosa. O sofrimento pode ser o portal para o amor. A dor nos torna vulneráveis, e é na vulnerabilidade que o coração se abre. Às vezes, a cruz não é castigo, é convite. Convite para amar de um modo mais profundo, mais autêntico, mais semelhante ao amor de Deus. A quinta verdade era o centro de todas as outras. O verdadeiro propósito da humanidade não é conquistar o mundo, mas transformá-lo através do amor. Tudo o mais, a ciência, a arte, a tecnologia, o progresso, é secundário se não servir a esse propósito. Essas verdades pareciam ecoar como sinos invisíveis dentro do meu peito. Senti-me pequeno e, ao mesmo tempo, parte de algo imenso. A fé e a razão, percebi, não são inimigas, são irmãs. A razão explica o mundo, a fé o ilumina. Ambas nascem da mesma mente divina que criou as leis da física e o mistério do coração. Levantei-me da cadeira, caminhei até a janela e vi o céu ainda escuro. As estrelas pareciam diferentes, como se tivessem uma linguagem que só a alma entende. Respirei fundo. A presença de Jesus já não era visível, mas permanecia como uma chama silenciosa dentro de mim. E então compreendi o que ele queria dizer com amar agora. O momento mais importante da vida não é o futuro, é este instante. É no agora que o amor pode agir, que o perdão pode nascer, que a esperança pode florescer. Deus não habita nos planos distantes, mas no presente vivo. Enquanto as primeiras luzes do amanhecer começavam a tocar as paredes do escritório, percebi que minha missão não era mais apenas falar sobre o amor de Deus, mas vivê-lo com simplicidade, não através de discursos ou escritos, mas de gestos. Um olhar atento, um abraço sincero, uma escuta verdadeira. O amor é sempre verbo. O sol começava a nascer e, com ele, uma sensação de renovação tomou conta de mim. As palavras de Jesus ecoavam dentro do peito como uma melodia antiga que eu sempre soube, mas havia esquecido. Caminhei até a capela da paróquia, ainda vazia, o chão frio sob os pés, e me ajoelhei diante do altar. A chama do sacrário parecia respirar comigo. Lá, em silêncio, compreendi a sexta verdade. O agora é o único tempo em que Deus age. Não é o passado com suas culpas, nem o futuro com suas promessas. É o agora, o instante presente, o coração aberto que decide amar. Enquanto rezava, senti novamente sua presença, não visível, mas palpável. Padre, disse Jesus com voz mansa, o mundo busca a eternidade em conquistas temporais. Esqueceu que a eternidade está no amor que não passa. Cada gesto feito com amor
se torna parte do infinito. Aquilo me atravessou como um raio de luz. Quantas vezes vivi preso à necessidade de resultados, de reconhecimento, de sucesso espiritual até, e tudo isso, diante dele, era pó. Levantei-me e comecei a caminhar pela capela. Cada banco, cada vitral, cada detalhe parecia carregado de sentido novo. Pensei nas pessoas que vinham ali buscando respostas e percebi o quanto eu mesmo ainda precisava aprender a ouvir antes de falar. O amor não prega, o amor se oferece. Jesus voltou a falar, e desta vez com um olhar mais intenso. O perdão, ele disse, é a 7ª verdade. Não é sobre corrigir o passado, é sobre libertar o coração. Enquanto o homem guardar rancor, continuará preso às correntes do próprio orgulho. O perdão não muda o que aconteceu, mas muda quem você se torna diante do que aconteceu. Fechei os olhos e pensei nas pessoas que me feriram, nas palavras que doeram, nas expectativas frustradas. Quantas vezes eu mesmo, padre e homem, carreguei o peso de ressentimentos disfarçados de prudência. Aquele momento foi como abrir uma janela para deixar o ar entrar. Senhor, sussurrei, ensina-me a perdoar como tu perdoas. E senti uma leveza nova, como se algo em mim fosse libertado. A 8ª verdade surgiu como um sussurro sereno. A esperança não nasce da capacidade humana de consertar o mundo, mas da certeza de que Deus o ama e o conduzirá ao bem. A esperança é o fio invisível que liga o hoje ao eterno. Não é ingenuidade, é confiança. É acreditar mesmo quando não há sinais visíveis. Ajoelhei-me novamente. Tudo parecia tão simples, tão claro, que cheguei a rir em silêncio. O amor de Deus é simples, nós é que complicamos. Criamos sistemas, rituais, regras, e esquecemos que ele só pede uma coisa: amar. Amar o próximo, amar a si mesmo, amar até quem não nos entende. Padre Fábio olhou para o crucifixo diante do altar e sentiu um impulso. Senhor, o que queres de mim agora? E Jesus respondeu, quero que leves este amor adiante, não com discursos, mas com vida. O mundo não precisa de mais argumentos sobre mim. Precisa de pessoas que vivam como eu vivi. Essas palavras acenderam um fogo dentro dele. Não um fogo de entusiasmo passageiro, mas um chamado sereno e profundo. A partir daquele momento, tudo ganharia novo sentido. Cada missa seria mais do que liturgia, seria um encontro vivo. Cada aconselhamento seria mais que conversa, seria escuta divina. Cada gesto simples, um abraço, uma oração, um sorriso, seria a extensão do amor de Deus. Saí da capela e fui até o jardim da paróquia. As flores, ainda úmidas pelo orvalho, pareciam brilhar com um tom diferente. O canto dos pássaros soava como louvor. A criação toda parecia repetir o que Jesus havia dito. O amor é a linguagem original do universo. Quando amamos, falamos a língua de Deus. Caminhei até o banco de madeira perto da fonte e me sentei. Pensei em quantas pessoas, todos os dias, lutam em silêncio para encontrar sentido. Pensei nos jovens consumidos por ansiedade, nos pais cansados tentando dar conta de tudo, nos idosos que se sentem esquecidos. Pensei no vazio moderno, esse buraco que nenhuma tecnologia preenche. Jesus estava certo. Criamos máquinas extraordinárias, mas deixamos de lado a alma. O celular vibrou no bolso. Uma notificação qualquer, um lembrete de reunião, talvez uma mensagem. Peguei o aparelho e fiquei olhando para ele. Aquele pequeno objeto representava bem o dilema humano. Conectava-me com o mundo, mas também me afastava do que estava diante de mim. Coloquei-o de lado. Que eu nunca use as ferramentas para fugir da presença, não pensei. Senti vontade de escrever tudo o que havia vivido, mas algo me dizia para não transformar aquilo em mais um texto bonito, e sim em testemunho vivo. A fé precisa respirar fora das páginas, precisa tocar realidades, precisa se transformar em prática. Enquanto refletia, ouvi novamente aquela voz suave. Padre, lembre-se de que até a razão mais brilhante precisa de humildade. A mente humana pode decifrar o DNA, explorar o cosmos, construir pontes entre mundos, mas sem amor. Tudo isso é ruído.
A sabedoria verdadeira é servir. Essas palavras me fizeram pensar em quantos engenheiros, cientistas e artistas se perdem tentando provar o próprio valor. Jesus parecia querer alcançar também aqueles que acham que fé é oposta à razão. Diga a eles, ele disse, que pensar também é um ato de fé quando feito com amor, que criar é uma forma de oração, que a ciência é bela quando reconhece que toda lei reflete a mente do Criador. Fechei os olhos e sorri. Era como se a fronteira entre espiritual e racional desaparecesse. Tudo fazia parte de um mesmo plano divino. Jesus, então, acrescentou: aqueles que me buscam com dúvidas não estão longe de mim. Eu não temo as perguntas sinceras. O problema não está em duvidar, mas em desistir de buscar. A fé não é certeza absoluta, é confiança no amor, mesmo quando o caminho é escuro. Essas palavras me tocaram profundamente. Quantas vezes eu mesmo duvidei, questionei, temi. E, no entanto, cada dúvida me levou mais fundo. A fé não elimina a razão, ela a eleva. Permaneci sentado por um longo tempo, em silêncio. O vento passava suave e o mundo parecia suspenso. Pensei em todos os que nunca experimentaram o amor de Deus, não por rejeição, mas por desconhecimento. Senhor, perguntei, como alcançá-los? Com verdade, respondeu Jesus. Não tente convencê-los com promessas ou dogmas. Apenas diga: se Deus é real, peça que Ele mostre seu amor. O amor fala por si. Ele não precisa ser defendido, apenas revelado. Fiquei em silêncio, sentindo o peso e a beleza dessas palavras. Era tão simples e, ao mesmo tempo, tão revolucionário. Quantas pessoas poderiam mudar de vida com uma simples oração sincera? Deus, se o Senhor é real, mostre-me. Jesus continuou: aos que já me seguem, dou uma responsabilidade. Representar meu amor fielmente, não com superioridade, mas com serviço. O amor não julga, ele acolhe. Não levanta muros, constrói pontes. Use as ferramentas que tem, a palavra, a arte, a tecnologia, para espalhar amor, não medo. Aquelas palavras se tornaram um eco que eu sabia que jamais cessaria. A ferramenta mais poderosa, disse ele, não é o microfone, nem o livro, nem o algoritmo. É a vida. Uma vida que reflete o amor de Deus é capaz de mover corações mais do que qualquer discurso. Levantei-me e olhei para o horizonte. O sol já estava alto, iluminando o mundo com cores de recomeço. Respirei fundo. Cada célula do meu corpo parecia desperta, viva, cheia de gratidão. Naquele instante, compreendi que tudo começa e termina no amor. Não o amor poético ou idealizado, mas o amor real, aquele que abraça a miséria humana, que perdoa sem exigir desculpas, que serve sem buscar glória. O amor é o fio que tece o universo. E Jesus, antes de desaparecer completamente, disse apenas mais uma frase: Padre, lembre-se, você não precisa ser perfeito para ser meu reflexo, basta ser verdadeiro. O amor fará o resto. Quando o dia terminou, Padre Fábio voltou ao escritório. O crucifixo ainda estava ali, silencioso, mas agora parecia pulsar vida. Ele sorriu. Entendeu que a fé não é fuga, é encontro. Que Deus não está distante, mas dentro. Sentou-se, pegou o caderno e escreveu: tudo começa e termina no amor. E fechou os olhos, sentindo paz. Não precisava mais buscar sinais. O próprio amor era o sinal. Jesus não partira, permanecia nele, no sopro de cada instante. E ele sabia: o amor nunca vai embora.